Amém, né? Mais uma vez, eu vos saúdo com a gloriosa paz do Senhor, né? Que Deus possa continuar nos abençoando como tem nos abençoado até esse momento, né? Com certeza o Deus continuará nos abençoando. Eu peço que os irmãos abram as vossas Bíblias em Lucas, é um texto também conhecido de nós, Lucas capítulo 11, capítulo 15. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11, irmãos, uma parábola bem conhecida nossa. Parábola do filho pródigo. Parábola do filho pródigo. Lucas 15, a partir do verso 11. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda ao longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhes um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Senhor, nós lemos a Tua palavra nesse momento e queremos pedir ao Senhor Deus a Tua direção, a Tua orientação, meu Senhor, que aquilo que viemos a falar nessa noite, Senhor Deus, seja não minha, não do homem, Pai, mas que seja, Senhor Jesus, dirigido, guiado pelo Teu Espírito Santo, ó Deus, para a nossa compreensão, para a nossa edificação, ó Deus, para a Tua igreja, meu Pai. Eu te peço e desde já te agradeço, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, um pai e 2 filhos, né? Um pai e 2 filhos. Podemos imaginar, né, como o texto relata, esse pai, esses 2 filhos, né? O início do texto trata desse filho que dá-se o título, dá-se o nome, o filho pródigo. A gente começa a imaginar, começa a pensar, né, o que mais faltava para esse filho. O que mais faltava para esse filho? Será que faltava alguma coisa para esse jovem? Porque a palavra de Deus diz que tudo que o pai tinha pertencia a ele. Tudo que o pai tinha era parte dele, era herança dele. Mas passa na cabeça dele de querer ir embora, de querer sair, de querer se tornar uma pessoa independente. Passa isso na cabeça dele. Olha, mas não falta nada para esse jovem.
Esse jovem com certeza tinha tudo que ele desejava, tinha tudo que ele precisava, ele tinha ao seu alcance. Certamente tinha boas comidas, quem é que não quer comer, né? Algumas coisas boas, boas comidas, boas roupas, bons calçados. Esse jovem desfrutava de tudo. Mas passa na cabeça desse homem, desse jovem, querer ser livre, querer sair de casa, querer se tornar uma pessoa independente. A palavra de Deus diz que ele chega no seu pai e diz: pai, eu quero a parte da minha herança. E você veja que o pai, ele é um pai amoroso, ele é um pai bondoso, ele não é um pai que fica indagando: mas meu filho, para que você quer? Por que você quer ir embora? Você não está tão bem aqui. O pai não fica fazendo essas perguntas para ele, o pai não fica indagando, porque esse texto ele está representando Deus. O pai desse texto é Deus. E Deus é tão bom, meus irmãos, que Deus deixa o homem escolher o que ele quer. Deus não obriga você a servir a ele. Deus lhe convida, Deus lhe chama, Deus diz: olha, é bom, o caminho é esse, eu estou com você todos os dias, eu estou com você todos os tempos. Mas a decisão, a escolha é sua. Se escolher me servir, vem bênção. Se escolher me abandonar, já sabe o que acontece. Então Deus deixa o homem livre para a sua escolha, para escolher servir a ele ou não. E aqui esse jovem chega ao seu pai e diz que quer parte da sua herança. Já começou de forma errada, né? A herança você só recebe quando os pais partem. E ele já se antecipou: eu quero a minha herança, eu quero a minha parte que me cabe. Decisões erradas trará consequências graves, com certeza, né? Uma decisão errada trará consequências graves. Isso aí não tem como fugir de uma decisão errada, não tem como você fugir da grave consequência. E ele chega para o seu pai e pede: eu quero a parte da minha herança, a parte que me cabe, aquele que eu tenho direito, porque eu sou herdeiro e quero essa parte. E o pai não indaga. O pai vai lá, diz que ele chegou, pediu ao pai, e o pai foi lá, repartiu o que lhe cabia, o que ele tinha direito, e disse que ele pegou o que ele tinha direito. E diz o texto: passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. O que é que acontece? Vamos imaginar e pensarmos aqui. O que acontece? Você está na casa do seu pai, né? Você tem tudo que está ao seu alcance, tudo que você tem direito. Quando você sai da casa do seu pai, o que é que acontece? O que é que você já perde? Você já perde a presença do pai. Você já perde a presença do pai. Você já perde a comunhão com o pai. Você já perde a presença do pai, a comunhão com o pai. Você já perde a união com o pai. Aquele diálogo com o pai, você já perde. Então, quando você sai da casa do pai, quando você se distancia do pai por rebeldia, vale lembrar que por rebeldia, a gente já começa a perder essas coisas. Já não tem mais proteção, já não tem mais comunhão, já não tem mais união, já ficamos à mercê, já ficamos vulneráveis de muitas coisas. Não tem mais o pai para lhe dar conselhos, não tem mais o pai para lhe dar proteção na hora do aperto, na hora da dificuldade. Você não tem a quem recorrer, você fica vulnerável. Então isso aconteceu com esse jovem. Meus irmãos, trazendo também para os dias de hoje, o que é que acontece? A gente fica a imaginar o que é que acontece com uma pessoa que está na igreja 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10, 15, e passa na sua mente de se afastar dos caminhos do Senhor. Passa na sua cabeça de deixar a casa do Senhor. É muito sério. Vejamos o que perdemos. Vejamos o que acontece quando estamos na casa do Senhor, quando estamos com comunhão com o Senhor, comunhão com a igreja, comunhão com os irmãos, e de repente
passa na sua cabeça de se afastar do Senhor? Meu irmão, por quê? Por que se afastar do Senhor? Não é tão bom o local, não é tão bom o lugar? Não está mais satisfeito? Por quê? Por qual motivo você não está mais satisfeito? Você está na casa do Senhor, sentindo a presença do Senhor, glorificando ao Senhor, exaltando o nome do Senhor, sentindo a presença. E por que passar na cabeça de deixar a casa do Senhor? Por que a escolha de viver longe do Senhor? Por que a escolha de se afastar do Senhor? Ficamos muitas vezes sem entender o porquê. Ficamos a perguntar: por que fulano se afastou? Por que saiu? O que foi que fez ele sair? Não há motivo, meus irmãos, não há motivos para nos afastarmos da casa do Senhor. Porque aqui é o lugar de comunhão, né? Aqui é o lugar de amor, aqui é o lugar de perdão, aqui é o lugar de paz, aqui é o lugar de alegria, aqui é o lugar que o Senhor está presente. E por que se afastar? Alguns colocam na cabeça, como já fizeram, se afastaram. Por quê? Por que se afastaram da casa do Senhor, na presença do Senhor? Mas saibam que existe uma consequência, existem consequências graves quando nos afastamos da casa do Senhor. Há consequências graves. Conhecemos alguém? Você conhece, eu tenho certeza que você conhece alguém que já esteve nesse lugar e hoje está por aí, sem forças, cabisbaixo, triste, achando que não tem mais jeito, até pensa: por que eu deixei, por que eu saí? Eu não devia ter saído daquele lugar, eu devia estar lá, agora não tenho mais forças para voltar, né? Não tenho mais forças para voltar. Consequências precipitadas, né? Decisões precipitadas, consequências graves. É a lógica. Consequências graves por conta de uma decisão precipitada. Irmão, jamais deve passar na nossa cabeça, na nossa mente, de nos afastarmos da comunhão da casa do Senhor. Nada nesse mundo, irmão, nada nesse mundo poderá nos atrair, poderá nos tirar da comunhão, poderá nos tirar da casa do Senhor, da casa do Pai, e irmos para esse mundo. O mundo oferece muitas coisas, né? O mundo está aí oferecendo muitas coisas, principalmente para o jovem, muitas atrações. Mundo colorido, né? O irmão Davi gosta de dizer mundo colorido, que atrai os jovens, atrai muitas pessoas, mas jamais algo fora deve nos atrair, porque aqui é melhor. Esse lugar aqui é melhor do que qualquer coisa aí fora. Esse lugar aqui é melhor do que qualquer coisa aí fora. Glória a Deus por isso, porque aqui é melhor do que qualquer coisa aí fora. O salmista disse, né? Eu prefiro estar às portas. Ele não falou que está dentro da congregação. Ele disse: olha, eu prefiro estar às portas da congregação do que em outros 1000 lugares. Veja que tem muitos lugares bons. Veja que tem muitos lugares bons para conhecermos, para passearmos. Mas o salmista diz: eu prefiro estar às portas da congregação do que em outros 1000 lugares, porque ele sabia, porque ele entendia que ali ele estava a presença de Deus. Ali estava a presença de Deus. Ali ele podia conversar com o Senhor. Ali ele poderia ter comunhão com o Senhor. E aqui nesse lugar, meu irmão, é lugar de adoração, é lugar de comunhão, é lugar de estarmos na presença de Deus e de sentirmos a presença de Deus. E aqui você fala e Deus ouve. Aqui você fala e Deus ouve. Aqui você clama e Deus responde. Porque aqui é o lugar que nós devemos estarmos. Jamais deve passar na nossa mente, na nossa cabeça, de nos afastarmos, de sair da presença do Senhor, como fez esse jovem. A palavra de Deus diz que ele pegou tudo que tinha e partiu para uma terra distante, longe, uma terra distante e longe, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo de forma dissolutamente, de forma devassa, de forma libertinagem, né? Sem regras, né?
que vinha na sua mente se fazia, achava que o que tinha não ia acabar, né? Vivendo dissolutamente, longe, afastou-se da presença do Senhor. E quando o homem se afasta da presença do Senhor, ele fica uma pessoa sem controle, né? Ele fica uma pessoa que para ele tudo está bem, para ele que vem na sua mente, ele quer fazer, ele quer praticar, porque ele está sem regra, ele está sem doutrina, né? Ele está uma pessoa sem controle, descontrolado, vivendo uma vida de devassidão, na libertinagem, nas práticas do mundo, afastado do Senhor. E é isso que o texto nos mostra que esse homem viveu, esse jovem assim viveu dissolutamente, né? Afastou-se da presença do Pai. Longe do Pai, você não tem respeito, né? Longe do Pai, você não tem respeito ao Pai, porque você está longe, não tem como ter. Então você está vivendo de forma que você acha que deve viver. Mas deve-se pensar que todas as nossas práticas, né, existem consequências, né? Todas as decisões nossas erradas, existe uma consequência. E a Bíblia diz que esse homem viveu dissolutamente, foi para uma terra distante e ali dissipou tudo. Depois de ter consumido tudo, diz a palavra de Deus, depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Veja que a coisa começou agora a mudar, a coisa agora vai ficar diferente, né? Antes, quando ele tinha tudo, né, não lhe faltava nada, porque estava com a sua herança, estava com os seus bens, não lhe faltava nada. Mas aí veio a consequência, já começou a ficar difícil, porque já veio uma grande seca naquele país. Olha a coisa ficando difícil. Já veio uma grande fome naquele país, e a palavra de Deus diz que ele não tinha mais nada do que ele tinha levado consigo. A sua herança tinha dissipado tudo. E aí a palavra de Deus diz que ele começou agora a passar necessidade. Por quê? Por conta de uma decisão errada. Decisões erradas, irmão, trará com certeza consequências na nossa vida, consequências graves, por conta de uma decisão errada. E pode acontecer com qualquer um, dependendo das nossas decisões. Poderá acontecer com qualquer um de nós, tomando a decisão errada. Por isso que devemos estarmos vigiando, para que não possamos tomar decisões erradas, né? Para que não nos afastarmos da presença do Senhor, para que não sejamos atingidos por essas coisas, né? Diz que veio uma grande fome e ele gastou tudo. Passou agora. Veja o que foi que aconteceu com esse jovem, o jovem que tinha tudo, né, em suas mãos. Depois de ter consumido tudo, veio uma grande fome naquele país. E ele começou a passar necessidade. Começou agora a passar fome, né? Agora não tinha mais o que comer. Certamente não tinha mais uma boa roupa. Não tinha um bom calçado, né? Não tinha uma boa dormida. Veja que tudo isso ele tinha antes. Passou a passar necessidade. Antes ele tinha do bom e do melhor, né? Não tinha mais o que vestir. Antes tinha do bom e do melhor. Não tinha o que calçar. Antes tinha do bom e do melhor. Começou a passar necessidade. Diz a palavra que então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este mandou para os seus campos a guardar porcos. Veja como a coisa só vai, né, degrau abaixo. Vai de degrau abaixo. Se afastou do Senhor, meu irmão. Quem se afasta do Senhor só vai de degrau abaixo, cada dia de pior a pior. Quem se afasta do Senhor vai cada dia de pior a pior. Acabou o que tinha, aconteceu a fome, acabou os seus bens, começou a passar necessidade. Aí foi atrás de um emprego. Aí disse: olha, só resta aqui o que para você aqui, se você desejar, é cuidar de porcos. Judeu não se dá muito com porcos, né? Judeu não é... Porcos para eles é imundo, né? Ele disse: olha, agora temos aqui um serviço para você, é cuidar de porcos. E aí?
fazer o quê? Ou cuida do porcos, ou vai passar mais necessidade ainda. E a palavra de Deus diz o seguinte, que ainda aconteceu, se agravou mais a coisa ainda. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Veja só, meus irmãos, que coisa séria. Ele desejava comer, né, a comida dos porcos, as alfarrobas, né, como diz o texto, o alimento dos porcos, mas nem isso, né, a gente conhece como lavagem, né, ela era uma semente, né, diz que é uma semente as alfarrobas, mas diz que nem isso ele podia, que nem isso ninguém lhe dava nada. Veja como ficou a situação desse jovem, tão difícil, que até a comida dos porcos ele desejava comer, mas ninguém lhe dava nada. Veja como é sério. Veja como é sério, irmão. É afastar-se da presença do Senhor. Mas glória a Deus, porque mesmo o homem se afastando da presença do Senhor, Deus não esquece dele. Mesmo o homem se afastando da presença do Senhor, Deus não esquece dele, jamais. Deus se esquecerá do ser humano. Deus ama o homem, mesmo ele se afastando da presença do Senhor. Ele nunca deixará de amar o homem, ele estará sempre amando o homem. Diz o texto, e ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Lembrou-se, caiu em si, disse: que bobagem, que foi que eu fiz? Olha, que foi que eu fiz? Lembrou-se do que o pai tinha, do que ele tinha na casa do pai. Lembrou-se do que ele tinha na casa do pai. E ele diz: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com abundância, e eu aqui morro de fome? Caiu em si. A importância do homem, mesmo ele estando afastado do Senhor, quando ele cai em si, quando ele reconhece, né, as suas decisões erradas, quando ele reconhece as suas práticas erradas, que ele volta, que ele reconhece que Jesus é o caminho, Jesus o recebe, mesmo praticando as suas práticas erradas, mas quando ele reconhece que ele pecou, que ele falhou, que ele se afastou, que ele não devia ter feito tal prática, ele reconhece: lá é o meu lugar, eu vou voltar para a casa do meu pai, porque lá, eu sei que lá tem pão e fartura com abundância, e é aqui nesse lugar, irmão, que tem, aqui tem fartura com abundância, a fartura espiritual aqui é com abundância, né? Aqui você tem paz, aqui você tem amor, aqui você tem alegria, aqui você tem gozo, aqui você dá glória, aqui você dá aleluia. E lá no mundo, o mundo maltrata, o mundo castiga, né? O mundo humilha, pisa. O mundo é mau, né? O mundo judia. O mundo quer ver o homem cada dia pior, cada dia pior. Diferente do nosso Pai, diferente do nosso Deus. Mas esse homem reconheceu, caiu em si e disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? A importância de, quando mesmo estando errado, reconhecer: não, eu errei, né? Eu não devia ter feito isso, eu pratiquei coisas erradas. Eu vou voltar para o meu pai, porque lá é a casa, lá é o lugar. Eu preciso daquela comunhão dos irmãos. Eu preciso de estar novamente com os irmãos, glorificando, exaltando o nome do Senhor, porque lá eu sinto paz, eu sinto alegria. E ele disse, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com abundância, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, direi: pai, pequei contra os céus e diante de ti. Reconhecer, né? A grandeza do homem está em reconhecer, né, os seus erros, as suas práticas.
Aí é quando o homem cresce, né? Aí é quando o homem cresce, quando ele reconhece as suas faltas, os seus erros. Aí é quando Deus vê realmente a conversão, a mudança. Importante, mais importante, irmão, do que errar é reconhecer o erro e voltar, né? É reconhecer que errou e voltar para o Senhor. Isso é mais importante. Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com abundância e eu aqui pereço de fome? Portanto, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado o teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Ele não queria mais ser nem filho, né? Ele não queria voltar mais nem como filho. Ele falou: Senhor, ó Pai, eu sendo somente o teu empregado, eu já estou satisfeito. Ah, Pai, somente teu empregado já está bom demais. Eu estou feliz, já me satisfaz. Só um teu empregado já está bom demais. Mas Deus não quer empregado, Deus quer filho, né? Deus quer filho, Deus não quer empregado, né? Deus não tem ninguém como empregado. Deus torna a pessoa filho, herdeiro, né? O herdeiro de Deus. Então, ele reconhece: ó Pai, recebe-me como um. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Reconheceu que para ele, só sendo empregado, já estava bom demais, né? Já estava feliz. Mas Deus o recebe quando o homem reconhece, né? Quando reconhece as suas atitudes, as suas falhas. Quantos de nós, né? Quantos de nós muitas vezes falhamos, mas não ficamos na falha, reconhecemos, né, as nossas falhas e reconhecemos e voltamos para o Senhor. E Ele nos recebe dos braços abertos, né? Ele recebe como filho, não como empregado nem como trabalhador, mas como filhos de Deus, né? Filhos de Deus, herdeiro de Deus, como diz a palavra do Senhor. E diz o texto: levantar-me-ei, levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda ao longe, quando seu pai o avistou. Compadecido dele, correu e o abraçou e o beijou. Que deve ter sido uma cena muito bonita, né? Que deve ter sido uma cena muito linda. De repente, o pai está lá não se sabe o local, mas de repente o pai avista de longe uma pessoa, um jovem vindo, caminhando. E de repente ele pode, né? Olha e de repente lá vem aquele, lá vem. E quando ele percebe, é o seu filho. Que alegria, né? Que alegria sentimos quando alguém está distante da casa do Pai, quando alguém está distante do Senhor, quando alguém está nessa vida praticando tudo o que não presta aos olhos de Deus. E quando ele vem para a igreja, quando ele entra ali, quando ele senta, que o pastor diz: você que está aqui nessa noite, que quer voltar para o Senhor, já esteja nesse lugar, que ele se levante e venha. É uma alegria imensa no nosso coração, né? A alegria imensa no nosso coração. A igreja se alegra. Deus também é o que fica mais alegre, é o Senhor, com a volta do pródigo que está nesse mundo. Volte-se para o Senhor, volte-se para o Senhor enquanto é tempo, porque esse mundo é mau. Esse mundo, ele é mau, ele castiga, ele humilha. Ele quer ver o homem cada dia mais humilhado, mais distante do Senhor. Mas o Senhor está de braços abertos. O Senhor está de braços abertos. Aquele que morreu na cruz por mim e por você, Ele está de braços abertos, de braços estendidos, com as suas mãos estendidas, como diz a palavra do Senhor, e os seus ouvidos abertos para o nosso clamor, para o seu clamor. Volte-se para o Senhor enquanto é tempo. Ele está de braços abertos. Tome a atitude que aquele jovem tomou. Ele reconheceu a sua falta, a sua fraqueza, reconheceu o seu erro e disse: vou voltar para o meu pai, porque lá eu sei que lá tem pão com abundância, e aqui eu morro de fome. E você nesse mundo aí, você passa fome, você passa necessidade, porque você se afastou do Senhor, porque você está distante da casa de Deus. Mas você tem a oportunidade de voltar-se para o Senhor. Você tem a oportunidade de voltar a ter comunhão, a ter alegria, a ter o gozo do Espírito que você sentiu um dia.
você vai ver o quão maravilhoso, o quão bom é você recebido de volta na casa do seu pai. Abraçou, beijou. E o filho disse ao pai: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele reconheceu ao pai: eu não sou digno de ser chamado teu filho, não. Porque eu sei o que eu fiz, eu sei o que eu pratiquei. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. E o pai, porém, lhe disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe anel no dedo e sandália nos pés. Já começou a mudar, né? Já começou a mudar, já ficou com outra aparência. Quem vivia maltrapilho, rasgado, agora roupas novas. Quem vivia descalço, agora calçado novo. Quem vivia sem anel no dedo, com ciúme da herança, coloca anel, porque esse é filho. Esse não é empregado e nem servo, esse é filho. Então Deus, irmãos, Deus, você que se afastou, Deus quer você como filho, te receber como filho, como herdeiro de Deus. Trazei depressa a melhor roupa, anel no dedo, sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comemos e alegremos-nos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se, aleluia, porque ele voltou para a casa do pai, voltou para a presença do Senhor, reconheceu que como ele estava na sua situação, ele ia de mal a pior, mas ele reconheceu: vou voltar para o meu pai, porque é lá que eu encontro paz, né? É lá que eu tenho amor, é lá que eu tenho alegria, é lá que eu sou abraçado. Meu irmão, é aqui na casa do Senhor que existe a comunhão, que existe o amor. Aí fora você não vai encontrar, não, com certeza, né? Vai encontrar uma aparência paz, né? Vai encontrar uma falsa alegria. O mundo está aí, estamos aí, né? Nos festejos, né? Estão aí oferecendo alegria, mas uma alegria passageira, é engano. É alegria falsa, é alegria de uma noite, mas após essa noite de alegria vem o arrependimento, vem a tristeza. Mas é isso que o mundo oferece. Mas Deus oferece uma alegria permanente, né? Uma paz permanente, que mesmo diante das dificuldades, das tribulações, você é feliz, né? Mesmo diante das dificuldades, das tribulações, você tem paz. Você pode deitar, colocar a sua cabeça no travesseiro e dormir, porque você sabe em quem tenho crido. Porque eu sei em quem tenho crido, estou mais certo que é poderoso, porque eu tenho um que guarda o meu tesouro até o dia final, é Jesus Cristo. Jesus Cristo de Nazaré, esse que nos garante essa paz, esse nos garante essa comunhão. Meus irmãos, a palavra de Deus diz que houve uma grande festa, houve uma grande alegria, porque aquele jovem voltou para a casa do Pai, voltou para a casa do Senhor. Não sei se tem alguém aqui que já esteve na casa do Senhor, se afastou, mas eu quero te dizer que hoje, se você está aqui, hoje é dia de voltar para o Senhor. Hoje é dia de voltar para a presença do Pai e reconhecer que nesse mundo não tem paz, esse mundo não tem alegria, esse mundo não te satisfaz, né? Quem te satisfaz a você é o Espírito Santo de Deus. É aqui na casa do Senhor, é aqui que você sente a presença de Deus, é aqui que você se alegra, é aqui que você sente Deus falar com você. É nesse lugar, é nesse lugar que nós devemos sempre estarmos para adorar o Senhor. Jamais passe na nossa mente, jamais passe na nossa cabeça, irmãos, de nos afastarmos da presença do Senhor. Jamais passe na nossa mente, na nossa cabeça, de se afastar da presença do Senhor, porque já sabemos esse mundo como é. Já sabemos esse mundo como é, porque esse mundo é mau. Esse mundo é mau. Esse mundo ilude, esse mundo engana, oferece aparentemente coisas boas, mas depois, né, castiga e humilha. Mas o Senhor não, o Senhor quer te dar paz, o Senhor quer te dar perdão,
É só você reconhecer. Eu queria perguntar, saber se alguém aqui nessa noite quer voltar para o Senhor, quer entregar sua vida para Jesus. Não sei, já esteve na casa do Senhor aqui, está afastado e quer voltar para o Senhor. Você que está aqui nessa noite, você quer fazer isso? Voltar para o Senhor? O Senhor dá mais uma oportunidade, né? Nessa noite. Deus te dá mais uma oportunidade. Deus te chama nessa noite. Vem, filho pródigo, né? Vem, filho pródigo. Eu estou com os braços abertos para te receber. Então, que Deus possa continuar nos abençoando. Eu volto a palavra para a nossa irmã Nanda. Eu podia...